Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos internautas com a paz do Senhor. Vamos estar dando início a mais uma lição, irmãos, amém? Vamos estar passando pela lição de número 7, devido ao imprevisto que teve, ela acabou ficando para trás, e o pastor Sanzo pediu para a gente pegar por ela hoje, amém? Para ela não ficar esquecida, para a lição não ficar incompleta, amém? Louvado é o teu santo nome, Senhor. Glória a Deus. A lição de número 7, amém? Tem por título A Batalha por Nossas Escolhas e Atitude. Amém? Então, só por esse título aqui, né, essa batalha por nossas escolhas, né, aqui nós vamos ver o que nós temos escolhido para nossas vidas e quais são as nossas atitudes. Amém? Que também essas escolhas influenciam muito na nossa batalha do dia a dia. Amém? Nós vamos entender que algumas batalhas elas vêm sobre nós por ataque espiritual e tem batalhas que nós acabamos puxando para cima de nós mesmos. Amém? E tem por texto áureo, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está em 1 João 6, no verso 2, capítulo 2, verso 16. Amém? Vou estar lendo a leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, no capítulo 4, no verso 1 ao 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele venceu todas as investidas do diabo através da palavra. Amém? Somente com a palavra que nós conseguimos, né, sairmos fora, desviarmos do caminho mau, desviarmos da investida do inimigo, somente pela palavra do Senhor. Amém? Os irmãos podem ver em Salmo 119, os irmãos quiserem abrir Salmo 119, amém? No Salmo 119, louvado é o teu santo nome, no capítulo 11, Salmo 119, no verso 11, deixa eu achar no meu aqui, irmãos. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Olha para vocês verem o que a palavra do Senhor vem dizendo. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então mostra que é o quê? Nós temos que estar ligados na palavra do Senhor. Porque se nós não estiver ligados na palavra do Senhor, nós acabamos desviando do caminho tortuoso. E o Senhor Jesus, ele rebateu as investidas do inimigo com o poder da palavra. O crente, ele tem que estar firmado na palavra do Senhor. Amém? No mesmo Salmos, Salmo 19, né? No verso 105. Estou chegando lá, irmãos. Amém? Aqui.
No Salmo, né, 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer o quê? Lâmpada para os meus pés. Ela vai iluminar cada passo que você for dar. E luz, né, para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela vai te dar um vislumbre de todo o caminho que você vai percorrer. Então nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Amém? Senão nós não conseguiremos vencer as hostes tentadoras deste mundo. Amém? Que o inimigo, ele não para de investir na vida do crente. Amém? Eu estava lendo um texto para os irmãos que eu acabei separando aqui. Quando eu estava estudando. Ao dizer, nem só de pão viverá o homem, Jesus nos dá uma direção. Ele nos mostra exatamente que caminho seguir e como. Eu e você precisamos de um alvo. Se ele for importante o suficiente, renunciaremos à tentação. Qual tem sido o nosso alvo nesta noite? Qual tem sido o nosso alvo na nossa caminhada? Se ele for o céu, não é qualquer coisa que vai nos tirar dessa caminhada. Amém? Então nós temos que ter um alvo. Qual é o nosso alvo? Qual é o que nós queremos para nossas vidas? Amém? É que a resposta de Jesus é carregada de muita riqueza e propósito. Ele nos mostra o que realmente importa e quais devem ser os nossos fundamentos. Não podemos ser pessoas rasas. Precisamos de profundidade em Deus e em sua palavra. Ao longo da carreira cristã seremos testados de diversas formas. Se não estiver claro o que queremos ou onde queremos chegar, cairemos em todo tipo de tentação. Se quisermos chegar a algum lugar, claramente ao céu, nós temos que estar firmado. Porque se o crente, quando ele não está firmado, qualquer coisa leva ele para lá, leva ele para cá, ele nunca tem firmeza de espírito. E nós temos que ter essa firmeza. Sabemos o que queremos, o que viemos buscar. Nós não podemos ficar brincando. Tem pessoas que brincam assim. Eu vejo muitas pessoas que vêm na casa do Senhor um ano. Na nossa igreja que nós congregava, tinha desses. Ele vinha um ano, ele vinha 2 anos, ele vinha 3 anos, mas nunca se entregava. Nunca se entregava. Eu quero Jesus. Ele queria ver alguma bênção. Nós oramos, o homem de Deus ora, o Senhor opera. Ele só quer vir buscar as bênçãos. Está raso. Não quer se dobrar diante do Senhor. E isso é perigoso. Só de estarmos aqui dentro, não é garantia que você vai para o céu. Você tem que estar na palavra. Tem que estar arraigado no Senhor. Porque se não tiver, de nada adianta. Se tiver só aqui dentro, mas não tiver com um propósito, não vai subir. Infelizmente, a palavra de Deus, ela corta reto. A palavra de Deus, ela não faz curva. Se nós estamos aqui, nós temos aqui que lutar pela nossa salvação. Não podemos viver de qualquer maneira e achar porque estamos aqui dentro da casa de Deus, nós vamos ser salvos de qualquer maneira. E não é dessa forma. Não é. Nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Né? Eu dei um exemplo aqui do outro estudo, quando eu falei das 10 virgens, quer dizer, as 10 estavam no caminho, as 10 estavam à espera do noivo, mas só 5 foram. Então não basta só estar aqui, tem que estar com totalidade. Não podemos levar uma vida de qualquer maneira. Eu sou o cristão, mas não veste a armadura. Essa lição que nós estamos estudando, né? Esse trimestre que os irmãos estão estudando, vem falando o quê? Da armadura, batalha todos os dias. Não é um piquenique. Se fosse piquenique, ia falar, pegar lá seu guarda-sol. Não, falou o quê? Pega a sua armadura. Então nós estamos em guerra. Amém? Nós não podemos ficar perdidos dentro da casa do Senhor. Amém? Louvado é teu santo nome. Vou prosseguir no meu texto aqui, irmão. Mas, se formos cristãos carregados de propósito, seremos fortalecidos por Deus e por seu Espírito, para resistir à tentação, habilitados para um novo nível de obediência ao Senhor. Para Jesus, obedecer ao Pai era sua maior necessidade. Seu corpo estava em segundo plano, mesmo estando ele com fome, sem comer, há 40 dias e 40 noites, continuava consagrado. Então, mesmo ele com fome, com as suas necessidades básicas,
ele não desviou do seu propósito. O inimigo fez várias investidas, ele não desviou, porque ele sabia o quê? Obedecer ao Pai. Assim somos nós. Nós temos que estar aqui e obedecer ao Senhor. Não podemos trocar a bênção do Senhor por qualquer coisa. Por qualquer investida do inimigo, nós não podemos sair por aí afora. Nós temos que ter os pés firmes. Amém? Aqui, precisamos seguir esse tipo de obediência. Não somos obrigados a dizer sim para tudo que nos é sugerido. Devemos exercitar a nossa sensibilidade espiritual a ponto de saber dizer não, mesmo quando as necessidades parecem mais urgentes. A necessidade de alimentar de Jesus era mais urgente. Ele tinha 40 dias que não comia. Ele foi carne, como nós. A Bíblia fala que o verbo se fez carne, então ele era carne. Ele tinha suas necessidades como a nossa. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. Então imagina a fome. O corpo dele estava pedindo algo de comer. E mesmo assim, ele podia transformar a pedra em pão. Mas ele não transformou, porque tinha um propósito. Ele tinha que vencer a tentação. Amém? Portanto, a primeira lição que podemos tirar dessa declaração é o fato de que precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Nossas decisões, atitudes e escolhas devem passar diretamente por Ele. Amém? A palavra deve ser para nós como o semáforo para o motorista, a bússola para o navegante e o radar para o que voa. Quando precisarmos de direção ou quando estivermos sob pressão, devemos olhar para ela e fazer exatamente o que ela nos diz. Amém? Então a palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso guia. Em todos os momentos, nós não podemos nos desviar da palavra do Senhor e nem da sua vontade. O que Deus falou, está falado. Isso faz me lembrar de Isaac, né, em Gênesis. Quando Isaac ele vai descer ali para tem fome, e ele vai descer então para o Egito. Ele queria ir para o Egito, mas o Senhor falou com ele: não, você vai para a terra de Zorá. Eu notei aqui, irmãos, eu tinha feito minhas anotações, amém? Gerar, desculpem, mandou ele para a terra de Gerar. Ele queria ir para o Egito. A visão melhor dele era o Egito naquela época, por causa da fome. Mas Deus mandou ele ir para Gerar. E lá, quando você vê mais adiante, ali ele planta e colhe 100%. Então, aonde Deus te mandar ir, pode ir, que a bênção do Senhor te seguirá, aonde você estiver. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos voltar para a lição aqui, irmãos. Amém? Está dentro do tema, mas vamos prosseguir aqui. Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar falando sobre o primeiro ponto, né? Sobre a tentação. Os termos tentação e tentar na Bíblia aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso. Vamos analisar o assunto partindo do significado e sentido dessas palavras, levando em consideração o contexto das várias passagens bíblicas. Primeiro subtópico, a provocação de refidim. O substantivo tentação significa literalmente testar, provação, instigação. Na contenda paradigmática de refidim, no deserto, temos o significado dessa palavra. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então ali, quando ele estava passando por aquela prova, estava faltando água, uma necessidade básica. O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor fez tantas maravilhas. De dia ia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Caiu o maná do céu. O Senhor não deixou faltar nada, não seria uma água que Ele ia deixar faltar. Amém? Então muitas vezes nós murmuramos e o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas. E por causa de pouca coisa que passamos, nós murmuramos, achamos que o Senhor não está do nosso lado e esquecemos de olhar as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Depois de ter passado por tantas coisas, de ter o Senhor arrancado com mão forte do Egito, é por causa de uma água. Será possível que o Senhor ia tirar eles de lá? Ia guardado em todo o percurso para deixar faltar água?
Às vezes nós não paramos para pensar, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado a cada dia, e às vezes nós nos aborrecemos por causa de minúsculas coisas. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós o tempo todo. O tempo todo o Senhor cuida de nós. Amém? Muitos acham que cuidado de Deus é só como você é se livra de um acidente, você vê que você poderia morrer, você acha que é cuidado. Às vezes Deus não permite você nem pôr o pé para fora da sua casa certo dia, certa hora, certo momento, para te livrar de algo que você nem sabe que ia acontecer. Mas o Senhor está ali querendo te livrar. O Espírito Santo do Senhor vem até você e te fala. Mas muitas das vezes nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Aí, em média 3 anos, alguma coisa, eu tive um acidente. Talvez alguns irmãos já perceberam uma cicatriz que eu tenho na cabeça quando eu abaixo para orar. Eu caí de uma laje, eu estava montando a laje lá em casa, eu caí. Eu caí dessa laje lá, da viga da laje soltou e bateu na minha cabeça, o ferro entrou aqui no meu ombro, fez uma benção. Amém? Só quem entende a coisa, Deus me livrou da morte, eu não morri, eu trinquei um osso da coluna e nem sabia, fiquei sabendo depois que eu fui fazer um exame, para muito tempo. E só que quando eu estava passando debaixo do que eu estava montando, eu passando e olhei assim, e uma voz falou comigo, por que você não põe uma escora ali? Só que não era padrão. A gente que é pedreiro, 2 e pouco, uma só, 2,20 m, uma escora no meio servia. Falei, não é padrão não. Tomei um lanche, subi e caí aqui embaixo. Você está entendendo? Então o Senhor queria cuidar mais. Na onde ele falou, põe a escora ali, ela quebrou. Se eu tivesse ouvido, tivesse colocado. Você está entendendo? Então o Senhor, ele cuida de nós. Graças a Deus. Eu acidentei, mas poderia ser muito pior. Poderia ter morrido. Poderia não estar nem andando. Porque só quem presenciou o acidente sabe. Entendeu? O meu ombro, eu perdi pedaço de tecido. Deu um buraco aqui onde os ferros entrou. O negócio não ficou muito bonito, não. Amém? Mas ali, teve um cuidado. Põe uma... Eu não coloquei. Não é normal colocar e cair. Entendeu? Graças a Deus, foi mais superficial. Cortou o couro da cabeça aqui, não quebrei nada, trincou a coluna, mas estou aí trabalhando pela honra e glória do Senhor. Amém? O Senhor ainda teve misericórdia, mas Ele quis me avisar. Então nós temos que ficar atentos. Amém? E conhecer os livramentos do Senhor, quando o Senhor tem nos livrado. Amém? Nós temos que ser mais gratos ao Senhor. Segundo aqui, a experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar a Jafé, o Deus de Israel, pois o nosso dever é obedecê-lo. O que aconteceu nessa contenda teve a reprovação divina, de modo que serviu como um paradigma daquilo que não se deve fazer. Testar Deus e questionar sua fidelidade no pacto é duvidar de sua autoridade. Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele, e a Bíblia é contra essa prática. Então, todas as vezes que nós, em uma dificuldade, nós viramos e acusamos o Senhor, meu Deus, eu estou passando isso por causa disso, aquilo, outro, nós estamos descrendo a provisão do Senhor. Amém? O co-pastor Hércules teve uma pregação uns dias atrás que ele falou de Lodebar. Ele falou que Deus às vezes nos leva para Lodebar para nos esconder. Quando nós formos parar para pensar, alguma situação que Deus nos coloca é para nos esconder. Amém? Então não devemos reclamar. Amém? Como um teste, o terceiro ponto, isso é muito comum no Antigo Testamento. O exemplo clássico é a passagem do sacrifício de Isaac. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. A finalidade disso é revelar ou desenvolver o nosso caráter. O hebraico aqui para tentou é nissá, que tem o sentido de testar, experimentar. Usado para pesquisas científicas, hoje em Israel, a Septuaginta traduziu por peirazo, de onde vem o substantivo peirarmos, que aparece no Novo Testamento com a mesma ideia de teste, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos.
e o não são. O Novo Testamento emprega o termo também como ideia de tentativa. Isso nos mostra que o Senhor Deus, quando ele pega Abraão, né, a Bíblia fala que tentou a Abraão, ali ele foi tentar Abraão o quê? Para tirar dele o quê? Para ver a fé. Então, às vezes, algumas coisas que o Senhor traz nas nossas vidas, não é que ele está tentando, o Senhor não tenta ninguém. Amém? Se os irmãos quiserem olhar em Tiago, no verso 1 ao 13, vem nos falando sobre isso. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deixa eu ir lá para os irmãos. Em Tiago. Tiago no verso 1, capítulo 13. Amém? Aqui, ó. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, quando a palavra do Senhor fala que ele tentou a Abraão, né, foi para tirar o melhor dele, para ver, vamos falar assim, para ver o caráter de Abraão, o que Abraão fazeria, ele cria na palavra de Deus até o fim ou não. Então, muitas coisas nas nossas vidas, o Senhor traz até a nossa porta, é para saber o nosso grau de fé, o nosso grau de confiança. Não foi assim que ele fez com Jó? Quando a Bíblia fala que quando o diabo passava, o que ele falou? Foi o Senhor que mostrou Jó para ele. Tá vendo meu servo Jó aqui? Foi o Senhor que exibiu Jó. Quando você lê, você vê. Quer dizer, Deus exibindo Jó para ver o que ele falou para o Satanás. Fiel. E deixou Satanás tocar na vida dele para tirar o que do Jó? A fidelidade, vai mostrar para nós o quanto Jó era fiel. Amém? Então isso que aconteceu na vida de Abraão foi Deus para provar o caráter dele. Amém? Quando essas tentações, quando essas provações vêm em nossas vidas, qual é o nosso caráter? Amém? O que sai para fora quando nós somos provados? Amém? Então, muitas das vezes, o Senhor, ele traz isso na nossa porta para saber o que tem dentro de nós de verdade. Nós vamos adorar em meio à dificuldade? Ou nós vamos reclamar? O que é nós? Porque uma coisa eu falo, só pode falar em deserto quem passa num deserto. Amém? A pessoa que prega e fala sobre um deserto sem nunca ter passado um, é fácil. Pregar o deserto é fácil. Você passar nele e pregar é mais complicado. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós vamos entrar nessa parte agora. Aqui, ó. A tentação de Jesus, primeiro ponto, levado ao deserto. O deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É um lugar de profundo silêncio para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Foi no deserto que grandes homens de Deus foram preparados para o serviço sagrado, como Moisés e Elias. O termo deserto nessa passagem não é suficiente para determinar o lugar exato em que Jesus suportou os 40 dias de jejum e tentações, mas há concordância entre muitos estudiosos que se trata de uma parte despovoada da Judéia, onde João Batista iniciou o seu ministério. A tradição posterior indica o Monte da Quarentena, a oeste de Jericó, onde foi construído na encosta da montanha uma igreja no século 6. Amém? Então, quando nós começamos a falar de deserto, por esse ponto que eu estava começando a entrar, deserto, só quem passa. Deserto, o silêncio do deserto, ele corrói qualquer um. O silêncio do deserto, ele é terrível. O problema do deserto, que quando a nossa dor de estar no deserto, não nos deixa enxergar Deus cuidando de nós, do nosso lado. Então, quando nós estamos, nós esperneamos, nós não entendemos, o Senhor não fala nada.
Fica você e o silêncio. Mais nada. Ele do seu lado. Mas o problema é que a sua dor, a sua angústia, a sua necessidade não deixa você enxergar o Senhor do seu lado. Então o deserto, irmãos, ele castiga, né? Mas ele ensina. O deserto, ele ensina nós a confiarmos mais no Senhor. Amém? Igual quando o povo ficou lá blasfemando contra o Senhor a respeito da água. Quer dizer, não era momento para isso. Tinha visto, cuidado. Então o deserto na nossa vida é para quê? Olharmos para trás e contemplar o que o Senhor já fez em nossas vidas. Então ele não vai te desamparar. E muitas vezes quando nós estamos no deserto, nós ficamos achando que o Senhor vai nos desamparar. Ele não nos desampara. Porque se ele te der 30 dias de luta, ele vai te dar 30 dias de graça. Ele nunca vai te deixar sozinho. Você nunca vai estar numa prova e não vai ter a graça do Senhor do seu lado. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Está falando sobre o jejum, né? Sobre o jejum de Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Só mais 2 personagens bíblicos praticaram um jejum tão prolongado de 40 dias. Moisés e Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas. Isso mostra que esse tipo de jejum, 40 dias e 40 noites, não é doutrina na igreja. Lucas afirma que Jesus, naqueles dias, não comeu coisa alguma e terminado, eles teve fome. O verbo grego, nosteo, jejuar, significa literalmente abster-se de alimento, amém? Então aqui o autor dá uma pincelada nessa parte do jejum, amém? Porque o Jesus, ele fez o jejum de 40 dias e 40 noites. Isso não é doutrina para nós. Cada um sabe a sua necessidade, até quando vai bem no seu jejum, amém? Não precisa fazer nada exorbitante, amém? Fora das suas necessidades, passar um mal, não, amém? Faça o seu jejum dentro da sua capacidade, que o Senhor, ele vai receber. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Como a tentação aconteceu, né? Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível, mas os detalhes são desconhecidos. Essa tentação foi literal, e isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa. Rejeitamos, pois, a ideia de uma tentação subjetiva, simbólica ou visionária. Com certeza, Jesus mesmo contou essas experiências aos seus discípulos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos estar passando, irmão, para o terceiro ponto. A tríplice tentação. Primeiro ponto aqui. A primeira das 3 últimas tentações. O objetivo dessa investida diabólica era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. A declaração pública do próprio Deus a respeito de Jesus é: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Indica que isso era do conhecimento de Satanás, mas mesmo assim ele desafiou Jesus quanto à sua identidade. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. A semelhança de Eva, esse pecado consistia em satisfazer o apetite físico com algo lhe fora proibido. Amém? Então, aqui nos traz um alerta para a obediência. Quando essa lição ela leva-nos lá no paraíso, né, na Eva, você vê que o Senhor falou, não é para pegar, não é para comer, mas ali que entra a concupiscência dos olhos. Olhou, desejou, amém? Então, nós temos que tomar cuidado com as ofertas que o inimigo põe em nossas frentes, e ele vem falando que não tem nada a ver, você pode fazer, não é assim? O diabo, ele não quis, não foi assim que ele enganou a Eva? O Senhor já tinha dado a ordem que não. Quantas ordens o Senhor tem dado para nós que não, mas nós somos deixados nos levar por qualquer palavra. A segunda tentação
aqui o objetivo de Satanás é induzir o Senhor Jesus a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. A cidade santa para onde Jesus foi transportado é Jerusalém. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo abaixo, usando o texto de Salmos 91, no verso 11 e 12. Essa passagem refere-se a alguém que confia em Deus e por si mesmo ao próprio Senhor Jesus, ter a proteção divina conforme as promessas desse salmo. É muito diferente de tentar a Deus. A proposta de Satanás era para Jesus testar Deus, algo que as Escrituras proíbem. Então, a palavra do Senhor, ela nos proíbe a testar a Deus. E sabe como que o inimigo ele entra na vida do homem? Que ele acaba levando ele a testar a Deus? Muitos de nós estamos firmes na casa do Senhor. Aí o que ele quer colocar no coração do homem? Não tem nada a ver. Porque o Senhor, ele perdoa. Não é assim que muitos pensam. Quando você está diante de uma situação, você pode pensar, não, mas Deus, ele é amor. Eu vou praticar aqui, porque ele vai me perdoar ali, porque a graça dele é maior. Mas é aí que está o erro. Nós não podemos entrar por esse caminho. Porque o Senhor, ele fala que nos livrará, sim. Mas não quando nós procuramos com as próprias mãos. Então, o que ele estava querendo fazer é isso. Se jogue daí abaixo, que o Senhor dará a ordem. Mas o que? Estava tentando a Deus. E isso é errado. Então, isso traz para nós um ensinamento. Amém? Porque nós temos que tomar cuidado para não entrarmos por esse caminho. Andarmos fracos, assim, como se explica. Tem pessoas que vão numa festa, ele é cristão, ele vai... se entra na bebida alcoólica, porque ele é cristão, amanhã eu estou na igreja e eu peço perdão. Então ele está tentando a Deus. Então não podemos tentar, não podemos ter essa cabeça de tentar o Senhor. Amém? A terceira tentação, esse último ataque, consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meio ilícitos. Como disse um grande comentarista dos evangelhos, a concessão era pequena, a oferta grande. Teria Satanás o controle do mundo a ponto de oferecê-lo a quem desejasse? Jesus não discutiu sobre essa reivindicação do diabo. O Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então o que? O diabo ele tem alguma coisa de bom para oferecer para nós? Não tem. É tudo ilusão. Nós achamos que ele tem alguma coisa. Não tem nada de bom que o diabo possa nos oferecer. O que ele tem de bom para oferecer para nós? Ele não tem nada. E muitas pessoas caem nessa mentira dele. Porque nesses últimos tempos, né, o ser humano tem sido arrastado mais pelos bens materiais, pelo dinheiro. Amém? Tem um hino da harpa, não sei o nome dele, ele fala que passarinhos, belas flores, querem me encantar. Não é assim? Então o que tem nesse século é isso. Só coisa de aparência. Não leva ninguém a nada. E o inimigo ele tem enganado muito com isso. O diabo não tem nada. Amém? Então nós temos que ter, né, esse entendimento. Louvado é o nome do Senhor. A quarta aqui, ó, é a resposta de Jesus. O ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. A concupiscência da carne. Amém? Então a concupiscência da carne, olha só para você ver, para você vencer a concupiscência da carne, é só você ir em Gálatas 5, no verso 16. Amém? Deixa eu ir lá, irmão. Gálatas 5, no verso 16. Olha para vocês verem. Digo, porém, para vencer a concupiscência da carne, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito,
e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então, nós vemos aí a concupiscência da carne. Quantas coisas tem em cima disso? E no final, não herdarão o reino de Deus. Então, nós temos que ter o quê? Cuidado com as tentações. Estamos aqui, estamos. Nosso alvo é o céu, mas a nossa caminhada, ela é árdua. Então, temos que tomar cuidado para estarmos aqui e não encaixar em algum desses requisitos. Porque no final aqui fala, não herdarão o reino de Deus. Então, estar na presença do Senhor, estar caminhando aqui, não é de qualquer forma. Amém? Senão, não alcançaremos o céu. Agora, a concupiscência dos olhos. Amém? Vamos falar sobre a concupiscência dos olhos. Salmos. Deixa eu achar aqui, tá, irmão? Salmo 101. Deixa eu ver se está correta a minha referência que eu guardei, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Assim, para vencer a concupiscência dos olhos, olha só para você, Salmo 101, no verso 3. Não porei coisa má diante dos teus olhos. O que você tem posto diante dos teus olhos? Para vencer a concupiscência dos olhos, se é a internet, desconecta. Se é algo impuro, tira de frente dos seus olhos. Somente assim você vai vencer a concupiscência dos olhos. Não é? Aí Jesus não vem falando, se o teu olho te faz pecar, arranque-o e joga fora. Amém? O que ele está nos dizendo? O quê? O que você tem colocado na sua frente? Está te fazendo pecar? Tira aquilo da sua vida. Amém? Aí sim você vai conseguir vencer a concupiscência dos olhos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Porque o que nós olhamos manda muito. Amém? O que nós pomos diante dos nossos olhos. Quantas pessoas vai em sites, pega coisas de pornografia. Uma vez eu trabalhei com um homem, ele era da igreja, e ele tinha essas manias. A gente chegava na sala onde ele ficava e corria para desligar o computador, porque trabalhava de 0 hora, ia ficar muito vazio, a gente demorava a ir lá. Estava ele com pornografia. E era da nossa igreja, lá onde nós congregávamos, da subsede, não é dessa anterior não, amém? Da subsede, é tanto que hoje está no mundo, saiu, não ficou, por quê? Foi alimentando a carne. Quando ele começou a ver, a gente não tinha mudado para essa, quando a gente veio, a gente estava congregando, a gente estava na subsede mais embaixo, e há mais tempo ele era dela, ele estava agindo dessa forma, há pouco tempo, ele estava no bar bebendo. Não ficou. Então esse é o perigo de ficar fazendo essas coisas, amém? Com uma hora, a carne, ela toma conta do espírito, e o inimigo pega e arrasta, amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos seguir adiante aqui, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Achei, desculpa. A concupiscência dos olhos, né? E a soberba da vida. Mesmo com toda a sua habilidade maligna, foi grande e devastadora a derrota de Satanás. Ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus.
Está escrito, está escrito e está escrito. Jesus citou 3 passagens do Pentateuco, que está em Deuteronômio 6, no verso 13, no verso 16 e no 8, no verso 3. Assim, o grande conquistador, o Senhor Jesus Cristo, pôde simpatizar com os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado de maneira real. Podemos nos consolar porque temos um protetor no céu que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Amém? Então, nós estamos aqui nessa batalha espiritual, mas podemos contar com a ajuda do céu. O Senhor, Ele não nos deixa só. Estamos sendo tentados. Não importa se você está sendo tentado, a tentação ela vai fazer parte da vida do crente. Isso vai fazer parte da nossa vida, sermos tentados dia após dia. Mas nós temos o Senhor nos céus, que está a nos guardar, a está nos capacitar a cada dia para nós vencermos todas as tentações, amém? Porque nós temos que ver uma coisa, como se o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Então nós temos que ter essa convicção. Vamos combater? Vamos combater. Amém? Se escorregarmos, o Senhor está aqui para nos socorrer. Amém? Porque o pecado na vida do crente, ele é acidental. Amém? Então quando ele é acidental, o Senhor está aqui para nos ajudar. Porque nós estamos em obras. Nós estamos em obras ainda. Amém? Nós vamos aperfeiçoar o quê? No último dia. Amém? Então por enquanto nós estamos em obras. Nós necessitamos da ajuda do Senhor, mas nós temos que focar na palavra do Senhor, não podemos sair fora. Amém? Então tudo aquilo que é de nossa parte fazer, nós temos que procurar fazer para que não caímos em tentação. Há algo perante seus olhos que está te atrapalhando? Tira. Não mexe. Assim você vai vencer. Agora, se você ficar brincando com o pecado, é complicado. Aí se você ficar brincando, você não vai conseguir resistir aos ataques do inimigo. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amém? E vamos estar lendo a conclusão. Diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar a força e os ardes de Satanás e seus demônios, pois eles ousou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi testado e não passou no teste. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no limiar de sua história como nação, mas Jesus foi aprovado, glórias a Deus. Amém? Então Jesus, ele foi provado. Jesus, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador, amém? Que está do nosso lado sempre para nos ajudar em qualquer dificuldade a enfrentar nossas batalhas diárias, amém? Nós podemos colocar tudo no pé do Senhor para que Ele possa nos ajudar. Como nós nos ajoelhamos, nós levamos perante o Senhor todas as nossas fraquezas, todas as nossas necessidades, que Ele nos ajudará, Ele nos segurará firme em nossas mãos e não nos deixará cair. Mas isso depende de cada um de nós. O que nós precisamos fazer? Revestivos de toda a armadura, entra na guerra, que o Senhor estará do seu lado. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém? E volto a palavra para o diácono Pablo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, irmãos. Mais um ensinamento forte que recebemos aqui nessa noite. Um ensinamento sobre as tentações e também como elas funcionam e como nós possamos nos revestir para acabar com todas as tentações, para podermos resistir no Senhor, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, igreja. Vamos estar orando. Vamos estar aqui orando para o Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Coloque de pé. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, ó Pai. Ó, Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos deu, Pai. Uma palavra, Senhor, meu Deus, que eu creio que veio direto do seu trono altíssimo, Senhor, meu Deus. Ó, Senhor, meu Deus, continue usando cada um dos seus filhos, ó Pai. Continue usando os pregadores, Senhor, meu Deus, para trazer, ó Pai, a palavra que o seu povo precisa, para trazer a palavra, Senhor, meu Deus, diretamente do Senhor, ó Pai querido, Pai amado. Ó, Senhor, meu Deus, abençoa cada um que está, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar guardando de todo
mal, Pai amado. Que o Senhor possa fortificar, Senhor Jesus. Venha fortificar, Pai, os teus filhos contra toda a tentação, contra todo o pecado, Senhor meu Deus. Venha nos revestir com o teu sangue, ó Pai, lavado e remido, Senhor meu Deus. O teu sangue, ó Pai, que um dia foi derramado naquela cruz, ó Pai, para nos limpar de todo mal, para nos limpar de todo o pecado, Senhor Jesus. Continue, ó Pai amado, Pai querido, nos protegendo, Senhor meu Deus. Venha, Senhor meu Deus, fazer com que nós possamos estar firmados na rocha, Senhor meu Deus. Porque quando nós estamos firmados em Ti, Pai, nada pode nos derrubar, nada pode nos abalar, Pai. E eu creio que cada um que aqui está, Senhor meu Deus, está resistindo no Senhor, ó Pai amado. Eu creio que está aqui, Senhor meu Deus, um povo que tem buscado, Senhor meu Deus, se revestir, ó Pai amado, de toda a armadura, Senhor meu Deus. Um povo que tem se fortificado no Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa continuar sendo a nossa fonte de poder, ó Pai amado. Que o Senhor possa continuar nos sustentando, ó Pai. Agradeço também, Pai, pela providência divina em nossas vidas, ó Pai amado. Pela Tua providência em nossas vidas, Senhor meu Deus. Porque sem o Senhor nós nada seríamos, ó Pai amado. Sem a Tua força, Pai amado, nós nada seríamos, Senhor meu Deus. Eu te agradeço, ó Pai amado, porque pelo fato de estarmos aqui, Pai amado, é porque um dia o Senhor nos salvou do pecado, é porque um dia o Senhor nos livrou do mundo, Pai amado, e creio que o Senhor continuará fazendo isso cada dia mais, Senhor meu Deus. Continue, Pai amado, renovando cada um dos seus filhos, Pai amado. Que o Senhor possa renovar o nosso vigor, o nosso ânimo, Senhor meu Deus. Venha renovar o nosso espírito, Senhor meu Deus. Que cada pessoa que entrou, Pai, possa sair diferente, ó Pai amado. Se alguém entrou aqui, Pai amado, triste, ó Pai amado, possa sair feliz, ó Pai amado. Se entrou alguém aqui desanimado, que possa sair com ânimo, Senhor meu Deus. Se entrou alguém aqui enfermo, ó Pai amado, que possa sair com a sua cura, ó Pai, com a sua saúde renovada, Senhor meu Deus. Leve também cada um dos seus filhos, ó Pai amado, de volta para casa em segurança, ó Pai amado. Esteja com eles, ó Pai amado. Guarde eles de todo mal, Senhor Jesus. E que o Senhor possa estar sempre com eles, Pai amado, nesta nova semana que está começando, Senhor meu Deus. Abençoa também, Senhor meu Deus, os nossos líderes, ó Pai, nossa liderança, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus, cada vice-superintendente, cada co-pastor, ó Pai amado. Abençoa também o pastor aqui, Pai, da Tua obra, Senhor meu Deus. Continue capacitando eles cada vez mais, Senhor meu Deus. Continue capacitando os Teus obreiros cada vez mais e mais, Senhor meu Deus. Venha nos usar, ó Pai amado, como instrumento na Tua casa, Senhor meu Deus. Como arma, Senhor meu Deus, contra todo o império satânico, Senhor Jesus. Nesse momento quero decretar também, Pai, a falência de todo o império do mal, Senhor meu Deus. Quebra toda a corrente, Senhor meu Deus. Quebra toda a barreira, todo impedimento, Senhor meu Deus. Desfaz todo o laço, Senhor meu Deus. Entregue a vitória para os Teus filhos, Senhor meu Deus. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Gostaria de estar convidando aqui nosso presbítero Patrick, que estará dando a bênção apostólica. Graças a Deus. Aleluia. Que boa foi esse ensinamento, né, meus amados irmãos? Que nós possamos colocarmos em prática a palavra de Deus, em nome